Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, geometria analítica. Então, como eu falei na aula de revisão, né, é que vocês já estão acompanhando, já está disponível aí na nossa playlist, vocês podem agora acompanhar a aula 13 que eu falei que faria, né, depois da aula de revisão, trazendo a resposta de um problema que eu havia sugerido que vocês tentassem resolver. Vamos então relembrar o enunciado e ver como ficou a sua solução? Pessoal, essa é a nossa aula número 13, né? Lembrando para vocês que tem a playlist, né, com vários vídeos disponíveis que vocês podem acompanhar, né? E aí é importante que vocês acompanhem todas as aulas para se familiarizar com o tema da melhor forma possível e também, ao mesmo tempo, vejam a aula de revisão, que foi a aula anterior, ok? Então, vamos aqui falar de cônicas, foi o problema aqui que eu deixei para vocês, que são as cônicas, né? Eu falei das cônicas, falei que existem as formas conhecidas, né, de cônicas, que são circunferência, elipse, hipérbole e parábola, né? E também deixei um problema para vocês pensarem, né? Ache os pontos focais da elipse representada pela equação 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 144 igual a zero. Então, vamos ver agora nessa aula, né, o objetivo dessa aula, a solução desse problema. Vocês conseguiram fazer? Eu tinha deixado esse enunciado disponível para vocês tentarem antes lá na aula de revisão, ok? Então, assistam também a aula 10, que fala mais sobre cônicas e especificamente elipse, né? Mas hoje a gente traz aqui a solução. Então, vamos lá. Então, o objetivo é achar os pontos focais. Primeiramente, vamos fazer uma conversão, vamos fazer a transformação dessa equação para o que nós chamamos de equação reduzida. Vamos ver como que vai ficar? Então, aqui, vamos transformar na equação reduzida da elipse. Então, aqui a nossa equação que foi dada no enunciado, né? Como que vai ficar a sua transformação? Para transformar na equação reduzida, né, eu preciso ter o igual a 1, e aqui eu preciso tirar esses números, né, que estão na frente do y e na frente do x e do y. E para isso, nós fazemos algumas transformações na equação, na verdade, alguns processos que mantêm a igualdade como sendo verdadeira, né, mas sempre respeitando as operações. Vamos então ver a primeira. Ó. Primeiro, vamos pensar nesse menos 144, eu vou somar 144 dos dois lados, então, eu ficaria com 144 positivo aqui, porque se eu somo 144 dos dois lados, some esse, né, que está negativo, ou como vocês estão acostumados a pensar, passou para o outro lado, inverteu a operação, ficou positivo, mas sem perceber, vocês estão somando dos dois lados, né? É o que vocês fazem de uma maneira automática. Agora, a gente vai fazer um processo de simplificação, dividindo por 144 cada parte aqui, por quê? O nosso objetivo nessa equação simplificada é deixar igual a 1. E se eu divido tudo por 144, é o que eu vou ficar aqui do lado direito do sinal de igual, vai ficar igual a 1. E ali nas frações a gente tem como simplificar. Então vamos ver aí o passo a passo, ó. Fazendo agora esse procedimento que eu falei, dividindo por 144, ok? Quando a gente divide pelo 144, a gente já tem aqui o 144 por 144 vai ficar só 1, e aqui tem como simplificar. Eu posso dividir essa fração por 4 em cima e embaixo, que daria 1 em cima, né? E aqui embaixo eu faço a divisão, e eu posso dividir essa daqui por 9 em cima e embaixo, vai ficar 1 em cima, e embaixo eu faço a divisão, vamos ver como vai ficar, ó. Então, aqui fazendo esse processo que eu acabei de falar, né? Simplificando, a gente tem aqui, ó, a divisão por 144, né? Deu 1 aqui, como eu havia dito. Cada fração eu posso fazer a simplificação individualmente. Então, dividindo por 4 em cima e embaixo, aqui vai ficar 4 por 4, aqui vai ficar 1. E de 144 por 4, aqui 36. Aqui também, essa outra fração, eu posso dividir por 9 em cima e embaixo. Lembrando que a ideia é ficar só com x e y, né, ao quadrado. Aqui eu tenho até que trocar para y, né? Aqui é y, já faço o ajuste no nosso slide, ok? E aí, fazendo a divisão aqui embaixo, ó, do 144 por 9, você chega no 16, 9 por 9, 1, então fica só 1 aqui na frente. Eu só vou ajustar aqui para o y e a gente já dá a nossa sequência na aula.
Aqui, pessoal, já ajustei, né? Aqui é y ao quadrado, tá? Já fiz o ajuste. Então, dividindo por 9 em cima e embaixo, essa ficou 1 em cima e 16 embaixo, né? Fazendo 144 por 9, dá 16, e o 9 por 9 dá 1. E dividindo essa em cima e embaixo por 4, 4 por 4 vai dar 1 aqui, e 36, 144 por 4, 36, ok? Essa é a nossa equação padrão, né? Resumida. Então, olha como que é a equação padrão resumida da elipse. Em cima você tem x ao quadrado, y ao quadrado, né? Porque o centro é o zero, então por isso que fica só o x não tem nenhum número e o y não tem nenhum número. E aqui você tem a ao quadrado, b ao quadrado, né? Que se você olhar aqui na nossa elipse, que está, né, com centro em zero, zero, porque se fosse uma elipse com outro centro, né, ia ter aqui o menos o valor do x e menos o valor do y em relação ao centro. Nesse caso, como seria menos zero, some e fica só x, y, x ao quadrado e y ao quadrado. E aqui observem, ó, o A é essa diagonal, né? Quando você olha essa elipse, né? Aqui que ela tem o centro no 0, 0. Então, o A aqui embaixo do x, essa diagonal desse triângulo. Aqui o B, a parte de cima, né, do eixo y. E o C você consegue encontrar, né? Se você precisa, se você tiver o valor do A e do B. E você consegue o valor do A e do B por meio dessa equação reduzida da elipse, né? Então, se você olha aqui, ó, se aqui é ao quadrado, aqui é 36, então já sei que o A vale 6. Se aqui é B ao quadrado, né, 16, então eu sei que o B vale 4. E aí vai ajudar com o desenho da elipse mais a equação reduzida da elipse, né, padrão, eu consigo agora achar os valores que eu preciso, né? Os valores até chegar no meu foco, né, que eu havia no nosso enunciado pede para achar os pontos focais. Vamos lá então, ó. Aqui, vamos comparar de novo, ó, equação reduzida, né, aqui na forma geral, e aqui o que a gente tem para essa elipse desse problema, que a gente tinha chegado no 36 e 16 aqui embaixo. Então, agora, tendo esses valores, né, e tendo aí essas informações, ficou tranquilo para prosseguir, e eu também tenho essa relação que vem do desenho aqui da nossa elipse, como aqui, né, o B está no eixo X, perdão, C está no eixo X, o B está no eixo Y, o A é a diagonal. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, o A ao quadrado, que é a diagonal, igual aos dois outros lados, né? O diagonal, que seria hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora sim, vocês vão perceber que eu posso fazer o quê, ó? O que a gente sabe, né? A gente já sabe aqui que o A ao quadrado vale 36, então o A vale 6. Ok? E a gente sabe também que o B ao quadrado vale 4. E por que eu considero aqui o menos 6, né? A gente considera aqui o menos 6. Vamos ver aqui, ó. Só uma observação. Na verdade, a gente vai ter menos C mais C. Aqui, na verdade, tem um menos 6 digitado, não precisaria ter, porque, na verdade, está ao quadrado, tá? Aqui, na verdade, é só o valor mesmo do A em módulo, tá? Desconsiderem esse menos, por favor. Então, aqui, o A ao quadrado, então, que é o 36, então, o A vale 6, e você tem que o B ao quadrado vale 16, então, o B vale 4. E aqui você tem c ao quadrado que a gente não sabe. E a gente precisa desse c ao quadrado para achar os pontos focais. Porque olha aqui em vermelho, né? Ele que dá a medida ali, a distância do ponto focal, para você fazer as suas coordenadas. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer os cálculos, ó. Mais uma vez, renovando, né, o que eu acabei de dizer, desconsidere esse menos aqui, foi na digitação, não necessitaria, então, ó, 6 ao quadrado, que é o A, B ao quadrado, né, que o B é 4, né, porque o B ao quadrado é 16, então B é 4, aí você tem o C ao quadrado que você precisa descobrir, aí você tem 6 ao quadrado, 36, 36 menos 16, porque você passou esse 4 ao quadrado subtraindo ou subtraiu dos dois lados, né,
como a gente pode fazer, ou invertendo operações como vocês estão acostumados, ou fazendo a operação dos dois lados, que naturalmente tiraria, né, o 4 ao quadrado do lado direito. Tudo isso é igual a c ao quadrado. E aí, quando você dá sequência aqui na atividade, o que a gente tem? Mais uma vez aqui, corrigindo o slide aqui mais, né? Então, a gente tem, ó, 36 menos 16, porque fez a inversão de operação, mudou de lado, em relação ao sinal de igual. Aí ficou 36 menos 16, 20. Daí ele ficou 20, que é igual a c ao quadrado. Para tirar o c ao quadrado, né? Aqui você tem o seguinte. O c ao quadrado, ele é igual a 20, né? Então, deixa eu só circular melhor aqui. Então, c ao quadrado é igual a 20. Só que para tirar aqui o quadrado, eu coloco a raiz quadrada aqui do outro lado ou dos dois lados e cancelo o quadrado com a raiz, né? Que é a ideia de fazer dos dois lados a operação, ou como vocês estão acostumados a pensar em inversão de operação, é quadrado, fica a raiz do outro lado, e a raiz de 20 eu posso fatorar, aí você ficaria com 20 dividido por, vai lá dividindo por 2, dá 10, né? Vai dividindo por 2, dá 5, 5 é primo, não dá para dividir por nenhum outro, somente por ele mesmo ou pelo 1. Então, ficou 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, ficou 2 vezes 2, 4. O 4 ficando aqui na raiz, né? A raiz de 4 vai para fora, que é 2. Aí sobra só o 5 dentro da raiz. Porque teria dado 2 ao quadrado vezes 5. E 2 ao quadrado, quando eu faço a raiz, ele pode cancelar, fica sem a raiz, né? Fica só o 2. E aqui sobrou 2 raiz de 5. Quando eu achei o C, eu agora tenho os meios para calcular o ponto focal, porque o ponto focal, olha aqui em vermelho no nosso desenho, ele é a medida ali, né, da abscissa do C, do ponto focal, né? O C é a abscissa do ponto focal. Então, agora, o que a gente tem? Ó? A gente tem aqui, que eu tinha corrigido desde o começo no slide, só para eu deixar registrado. Então, as coordenadas do ponto focal sempre vão ser menos C e mais C fazendo par com zero em Y. Então, ó, menos 2 raiz de 5, que é o valor que a gente acabou de achar agora, e 2 raiz de 5, porque sempre o ponto focal, quando está no centro 0 e 0, né, a nossa elipse, vai ser C menos C e A, e 0, perdão, e mais C, ou só C, né, e o 0, que é o par que a gente, né, consegue com o valor encontrado aqui. A gente encontrou o C, 2 raiz de 5, então fica menos 2 raiz de 5, 0, e o 2 raiz de 5 com 0, e você percebe isso, né, quando você olha principalmente aqui no desenho, que aqui a medida, ó, do ponto focal, quando está no centro, vai ser o C, e o C está relacionado com A e o B pelo teorema de Pitágoras, por isso que a gente aplicou, e a gente conseguiu achar aí o A e o B, com a ajuda da equação reduzida da nossa elipse, ok? Então, esse é o exercício, está resolvido. Aqui a nossa solução está nesse slide aqui, como vocês podem observar. E aqui a gente conclui, o exercício está resolvido, ótimos estudos para vocês, sucesso aí na preparação, na revisão. Aqui eu coloquei o desenho de novo para vocês acompanharem, né? E poder deixar registrado que aqui o C, né, a medida da abscissa para os Fs, né, os nossos pontos focais, e a gente conseguiu, então, resolver o problema que pedia, né, para justamente calcular esses pares, ok? Então, ótimos estudos a todos, sucesso nesse término, né, de disciplina, e revisem os vídeos anteriores da nossa playlist de cálculo não, melhor dizendo, álgebra linear, né, e a geometria analítica, que vai ser de grande ajuda, e assistam a aula de revisão, ok? Sucesso para todos, um abraço e até a próxima.